Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR Rio Doce Radiologia agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. Olá, boa noite. Nós estamos começando o nosso bate-papo das 6. Hoje nós vamos falar com essas queridas que estão aqui hoje para falarmos de como tratar um problema de forma eficaz, né? Então, hoje eu conto aqui com a presença da doutora Dandara Porto. Ela é pediatra e vai nos falar um pouco sobre a pediatria. Bem-vinda, Dandara. Obrigada. É um prazer te receber. E vamos falar também com a doutora Mariana Tarifa. Boa noite. Nossa médica otorrinolaringologista. O nome é grande, assim como como é que eu vou falar? O alcance, né, da otorrino, né? E às vezes isso é pouco falado. Então hoje nós vamos falar aqui muito sobre como nós acessamos esse paciente de forma eficaz, solucionando aí, né, os problemas da medicina no geral. Então nós vamos aqui começar este bate-papo com vocês. Bom, eu queria, para começar o nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre a especialidade de vocês, né? Dandara é pediatra e eu queria que você falasse um pouco sobre a sua rotina com a pediatria. Como que é essa especialidade no dia a dia, Dandara? Vamos lá, a pediatria é um pouco mais conhecida do que a otorrino, né? Basicamente o cuidado da criança. Hoje eu vejo que muito tem se falado em medicina preventiva com adulto, em cuidados, em segmento, em prevenção de doença. E basicamente a gente, como pediatra de consultório, o que a puericultura prega é exatamente isso. É uma medicina preventiva voltada para o bem-estar, desenvolvimento, evolução, considerando os marcos principais da criança, quais as doenças mais prevalentes por faixa etária, o que acomete, o que essa criança apresenta, o que se pode estimular para uma infância saudável, um desenvolvimento não só motor, mas essa criança no meio, como essa criança vai viver bem, se adaptar às diversidades. Então, o pediatra, eu falo, é o grande médico da criança, em toda a sua infância, adolescência, até chegar ao período adulto mesmo. Então, o pediatra é o médico, eu falo, não só da criança, mas da família, né? Porque além da criança, o pediatra ampara a mãe também, que é o principal binômio da pediatria, mãe e bebê. Então, eu acho que o nosso papel, basicamente, é esse. E a pediatria, ela deveria começar ainda no ventre, né? Sim, aquela consulta antes da criança. Exatamente, doutora. Muito legal essa colocação sua. Hoje em dia está disseminando ainda mais essa cultura da consulta pré-parto com o pediatra. Eu brinco que quando eu vou fazer essa consulta é como se fosse um manual de instruções. A gente dá aquele manual de primeiros socorros, do que fazer, do que esperar, porque durante a gestação, o pré-natal muito se foca ali naquela coisa empírica, é um ser ainda empírico, né? E na nossa consulta pediátrica, a gente aborda aspectos do pós-parto imediato, até a primeira consulta, que é por volta do 5º ao 7º dia de vida. E esse período que a mãe se vê sozinha, sente desamparada. Então, a gente tem todo esse preparo nessa consulta pré-parto. E ali você vai conseguir identificar problemas para poder também orientar essa mãe, né? Então, assim, o próprio pediatra, quando você tem esse acesso à mãe antes do parto, você consegue dar um suporte melhor, assim, né? Eu acho que isso é o que você falou, vem ficando Perfeito. Mais acessível às mães também. E o vínculo, né? É bem mais fácil você confiar o amor da sua vida a alguém que você já tem um vínculo. Alguém que você já tem uma empatia. Então, isso também é fundamental no cuidado do seu bebê. Muito bom. Doutora Mariana, como que é o otorrino? Explica para nós quem é o otorrinolaringologista. Vamos lá. A otorrinolaringologia, ela aborda todas as doenças que acometem tanto os ouvidos
os distúrbios do equilíbrio, as doenças do nariz e dos seios da face, as doenças que também envolvem a garganta, a boca de uma forma geral, as doenças que acomete a voz, o sono, tá? É muito importante. Já que você falou da pediatria de uma forma preventiva, eu acho que é legal a gente apontar aqui que a partir do momento que o bebê nasce, né, também de forma preventiva, a gente tem a triagem auditiva neonatal universal, que é aquele teste da orelhinha, que a gente acaba fazendo dentro ainda do hospital, de forma preventiva, pensando em diagnóstico precoce da deficiência auditiva. Ali a gente já tria a criança, ela tem um indicador de risco para deficiência auditiva, ela vai fazer o teste da orelhinha convencional ou ela tem algum indicador de risco que precisa fazer um exame um pouco mais detalhado? Porque por mais que muito se fale do teste do pezinho, a deficiência auditiva ela é muito mais incidente do que as próprias patologias que estão dentro do teste do pezinho. E aí você pode não perceber isso num momento posterior, né? Se essa criança não tem essa avaliação. Exato. O fato do pediatra estar na linha de frente, então uma observação dos pais de tipo, eu acho que a minha criança não ouve bem, já é considerado um indicador de risco. A gente tem que valorizar essa queixa da mãe e do pai, da família, né, de uma forma geral, né? Como ela disse, o pediatra, ele acaba sendo médico de toda a família, ele precisa entender toda a dinâmica familiar daquela criança e valorizar o que a mãe tá queixando, né, tá falando. O pediatra e o otorrino, a gente sabe que o otorrino tem alguns equipamentos, assim, né? Algumas ferramentas para fazer diagnóstico. No caso da pediatria, doutora Dandara, como é esse arsenal diagnóstico? O que você precisa para fazer um diagnóstico? Na verdade, eu falo assim, o pediatra ainda é o último dos clínicos, né? A gente é basicamente aquele médico de colocar a mão. Então, assim, não tem um equipamento. São equipamentos básicos que qualquer especialidade vai usar. O estetoscópio, o otoscópio, são aparelhos daquele popular, de escutar o coraçãozinho, ver o ouvidinho, mas assim, é a clínica. O pediatra, ele gosta de conversar com o paciente, colocar a mão. O que determina pra gente é uma anamnese bem feita, que é a história que a mãe conta pra gente, o exame físico do nosso paciente. Então, assim, um equipamento específico, num primeiro momento, não. A gente gosta de colocar a mão na nossa criança. É o exame, né? Exatamente. Toda a área, né? E no primeiro momento, todos nós médicos precisamos apenas disso, né? É do paciente, um estetoscópio, um esfigmo, no meu caso aqui, né? Eu preciso desse aparelho, que, enfim, em qualquer lugar a gente tem um esfigmo médico. Eu tenho o meu, que eu gosto, por exemplo. Mas, basicamente é isso. Papel, caneta e o paciente. E uma boa conversa, né? Então, daí a gente já faz muitos diagnósticos. A gente já consegue identificar problemas, né? Para posteriormente a gente partir para um outro patamar, né, de exames, né? Então, é preciso pensar antes naquela doença, é preciso ter uma suspeita para a gente poder tratar de forma eficaz, não é isso? Uhum. No seu caso, doutora Mariana, o que você usa no seu consultório, além desse equipamento básico? Bom, o otorrino, ele precisa sempre de uma boa iluminação, é por isso que a gente usa uma fonte de luz aqui na cabeça, né, porque a gente precisa das duas mãos livres. Tá? A gente também lança a mão do otoscópio, que é aquele aparelho que a gente vai olhar o tímpano de uma forma geral, né? Introduzir aqui no ouvido para poder olhar de forma completa. Depois a gente também usa um espéculo para poder avaliar dentro do nariz. Mas essa avaliação é um pouquinho restrita, pode ser que a gente precise lançar mão de alguns exames complementares, como a nasofibro, que é aquela câmera que a gente introduz no nariz do paciente para fazer uma visualização mais posterior. E também, através da iluminação e daquele palitinho, aquela espátula de madeira, a gente faz toda a horoscopia, olha a dentição, língua, né? A região lá posterior da garganta, onde estão as amígdalas. E se for preciso, a gente também complementa com a avaliação da laringe aqui, através daquele exame que é a câmerazinha. E a otorrino pega ali, né, a avaliação inicial do consultório até, né, os procedimentos do otorrino, né? Então, você vai no bloco cirúrgico, você faz uma avaliação do paciente, né, ou por procura direta, né, da família, ou por indicação, acredito que muito do pediatra. Bastante. Né?
Então você consegue pegar o paciente ali no início, né, de todo o processo e acompanhar ele até o final. Exatamente, mas eu queria pontuar uma coisa que a Dandara falou, que é a história clínica, né, do paciente, que é extremamente importante. Aí eu pego muito crianças que as mães falam assim, doutor, eu levei meu filho no pronto-socorro, ele estava com sinusite, não foi feito nenhum raio-x da face. Eu falo, exatamente que coisa isso. boa. Eu falo exatamente isso. Pouparam o seu filho de radiação. O diagnóstico é completamente clínico. Que bom que esse pediatra não fez um raio-x de seios da face, porque é exatamente isso. O diagnóstico é clínico, é baseado na história clínica da criança. As queixas, né, são muito importantes. E eu acho que vocês pegam uma parte muito difícil da medicina, assim, que é quando você não consegue coletar do paciente a queixa. Né, da criança, você não consegue. Então, você vai usar muita referência dos pais, da pessoa que está ali cuidando do dia a dia da criança. Porque as queixas, para mim, são fundamentais. Né? Então, para começar meu diagnóstico, eu tenho que ouvir o paciente. Então, para mim tratar de forma eficaz, se eu não ouvir o paciente, eu não consigo tratá-lo, eu não consigo suspeitar, né, do que ele tem. Então, não adianta eu ter um arsenal diagnóstico, tamanho, né, com tomografia, com todos os exames, se eu não conseguir conversar e ter um diálogo com o meu paciente. O que vocês, né, já é mais complicado, porque vocês não têm esse retorno do paciente, vocês têm da família, né? Exatamente. Então, vocês ficam ali mais sujeitos, talvez, a esses relatos de outras pessoas, né, com a criança. Então, eu acho que existe uma dificuldade, talvez, na hora de acompanhar, de fazer uma primeira consulta, ou não, é tranquilo essa questão, como é que é? Na verdade, a gente se adapta, eu acho que é uma particularidade da especialidade. Para nós que estamos aqui, né, na outra ponta, para mim pode ser um pouco diferente, mas eu costumo dizer que a criança mostra para você. A criança, ela pode não falar, não verbalizar, mas ela evidencia. A clínica da criança, ela é muito fina, a criança ela não esconde, a criança ela é muito transparente, vamos por assim dizer. E eu falo assim, não tem ninguém para identificar melhor o que não é normal, vamos usar essa palavra, mas o que não é habitual no filho do que a mãe. Então, assim, tem um sinal que nenhum livro fala, mas que para mim eu valorizo muito, que é muito subjetivo. Quando a mãe chega para mim e fala assim, Dandara, meu filho não tá bem, eu não sei o que é. O feeling da mãe é muito diferente. Então, é uma queixa que a gente tem que valorizar muito. Então, ninguém melhor para identificar do que a mãe. E a criança mostra o restante. Então, isso se torna natural, pelo menos pra gente. Com certeza. Às vezes, o simples fato de uma irritabilidade no decorrer do dia fala sobre o sono da criança. Às vezes, o comportamento fala sobre algum estresse que ela sofreu. Então, é exatamente isso. É o sentir, né? Aquela empatia, aquela percepção, né? Valorizar de fato a dinâmica da família, né? Vocês estavam falando agora há pouco de exames, né? Então, assim, como que o paciente ele tem essa demanda por ver um resultado de exame, né? Para uma coisa, às vezes, que não depende do exame, como a sinusite. Essa questão de sinusite crônica, do paciente que vem recorrendo sempre ali, né? Mas ele tem uma sinusite crônica. Essa terminologia, doutora Mariane, sinusite crônica, porque assim, é muito frequente, da criança até o adulto, a gente ouvir essa queixa, né, de sinusite crônica. Isso é real? Na verdade, a gente define como sinusite crônica o quadro que se prolonga, se arrasta por mais de 12 semanas, ou seja, por mais de 3 meses. Na grande maioria das vezes, o que a gente mais vê é o quadro de sinusite aguda. Só que o paciente às vezes chega pra gente assim, doutora, eu tenho sinusite. Isso. Não, você não tem sinusite. Sinusite é um quadro agudo que apareceu ali. Então a gente tem que sentar com o paciente, entender os sintomas dele. Ah, mas espera aí, é um quadro de obstrução nasal, né? Aquele nariz entupido. Faz quanto tempo que isso começou? E aí você tem que vir rastreando. O que mais que você sente além disso? Tem dor de cabeça? Não tem? Você já usou, às vezes, algum remédio? Às vezes o paciente nunca tratou. Então, eu acho que assim, você tem que vasculhar, né? Buscar as informações antes de você... Aí eu explico, ó, o seu diagnóstico não é sinusite. Você tem outra coisa,
essa sinusite crônica, é muito frequente. Eu fazia mais clínica, né? Então, era uma coisa que eu ouvia com muita frequência. E Belo Horizonte mais frio, né? São Paulo, né? Mais poluição. Então, a gente pega muito esse quadro de sinusite crônica. Às vezes não é a sinusite, às vezes é uma rinite, né? Que ele está ali evoluindo, né? Com um quadro mais arrastado e identifica como a sinusite crônica, que nem sempre precisa do raio-x, né? Na verdade, na pediatria, nunca, vamos dizer assim. Eu não gosto da palavra nunca, mas é quase nunca. Se a gente for pensar, me corrija se eu estiver errado, assim, a criança nasce com os seios etimoidais, o restante vai sendo airado com transcorrência. Se a gente for pensar assim, ainda é alvo de discussão. Alguns seios frontais, que são esses da frente, 6, 7 anos da literatura. Maxilar, que é esse da região da bochechinha, vamos dizer, quando a segunda dentição está formada. Então, assim, é clínico, gente, por favor. Se não pedir o raio-x, agradece. Menos radiação. Exatamente. Né? E aí a gente vai terminando aqui o nosso primeiro bloco. Voltamos a seguir com mais esse papo das 6 aqui, falando um pouco sobre a pediatria e a otorrinolaringologia no nosso dia a dia. Tá? Voltamos a seguir. Boa noite, nós voltamos aqui com o nosso bate-papo das 6. Hoje nós estamos falando com a doutora Dandara Porto, nossa pediatra, e com a doutora Mariana Tarifa, nossa otorrinolaringologista. E nós estamos falando aqui de como identificar e tratar de forma eficaz, né, algumas doenças aí do nosso cotidiano. E há pouco nós estávamos conversando aqui sobre uma doença que passa por todas nós aqui, né? Todas nós aqui. Começa com uma dor de garganta, não é, doutora Dandara? Exatamente, uma queixa bem recorrente, principalmente em crianças maiores de 2 anos. Aquela criança começa com uma dor de garganta, a mãe fala que está com febre, não come nada, e aí chega no pronto-socorro, no consultório, tem placa de garganta. E muitas vezes as pessoas não têm muita noção do que pode causar essa dor de garganta, né? Existe um tipozinho de bactéria lá um pouco diferente que, dependendo se for ela, e a gente não tem como saber, o nome dela é Streptococcus beta-hemolítico, conhecida de nós 3 aqui, né? E se for ela e não for tratada de forma correta, ela tem repercussões secundárias extremamente importantes e com um prognóstico bem reservado. E aí acaba que vai passando por cada uma de nós. Uma complicação é problema cardiológico, né, doutora? Principalmente valvar. Problema renal também. Então, a dor de garganta, ela precisa ser valorizada. Eu acho que você deve pegar algumas complicações, né? Pego. E é de forma recorrente, muitas vezes, né? Você pega uma criança com infecções repetidas de garganta. Essa criança, ela tem que ter um olhar diferenciado? Com certeza. Com certeza. Não? Principalmente de acordo com o número de episódios que ela teve dentro de um ano. Se ela apresentou febre alta e está impossibilitada de engolir, a gente precisa avaliar só uma dor de garganta, né? Ou seja, só uma amidalite convencional ou evoluiu para um acúmulo de pus ali ao redor? Ou ela fez um abscesso, né? Periamidaliano, que a gente precisa intervir, não é mesmo? Ou então também a gente pode pensar que se maltratada, né? A gente fala, essa infecção ela pode descer pro coração e fazer o que a gente chama de febre reumática, né, que é bem conhecida, ou então ela pode fazer uma endocardite, que é a infecção lá do músculo do coração, ou então ela pode descer pro rim, né, e fazer o que a gente chama de glomerulonefrite. Então, um olhar específico a gente tem que ter, a gente não pode descartar e achar que é só um remedinho para dor e ir para casa. E muitas vezes o que a gente vê, principalmente na era do antibiótico aí, né, o uso irregular e de forma errada dos antibióticos. Muitas vezes acabou o sintoma, parou de usar. Tá certo isso? A gente acaba com os sintomas ali, 3, 4 dias de antibiótico, porque o antibiótico da criança, muitas vezes ele é mais complicado, às vezes você requer um refrigeramento daquele antibiótico, você requer um manuseio diferente. Então aquilo, você tem que ter um rigor no uso. Né? É importante concluir esses ciclos de antibiótico para essa criança?
Perfeito, claro, assim, não só o diagnóstico é importante, a terapêutica correta é importante, mas o tempo de tratamento também é extremamente relevante. Se você faz uma antibiótico terapia por um tempo restrito, muitas vezes melhora o sintoma, mas você não erradica o patógeno que está causando a doença. Então, a complicação causada por ele vai acontecer. Então, é muito importante respeitar o tempo correto para o tratamento. E num primeiro momento, doutora Mariana, a complicação pode ser algo mais agudo. E aí o otorrino tem que entrar em ação, né? Um abscesso, como você falou, não é isso? Como que trata essas complicações de uma amidalite? Então, se a gente faz aquela visão geral da garganta e a gente vê que tem um acúmulo de pus ali, né? Eu sempre falo que o abscesso nada mais é do que uma bolinha de pus que tem uma cápsula ao redor, e ali, se a gente não intervir, não drenar o abscesso, o antibiótico não vai chegar. Então a gente sempre brinca, né, que diagnóstico feito de abscesso é abscesso drenado. Então a gente precisa orientar a família, no caso de uma criança, olha, se ela colabora com a gente, vamos tentar fazer aqui na beira do leito, né? A gente sempre explica como que é feito o procedimento, explica as possíveis complicações, né? Acho que é sempre importante esse detalhamento para a família de como todo o procedimento é feito, e caso não seja possível fazer na beira do leito, a gente lança a mão do centro cirúrgico, né, do bloco cirúrgico, se preciso for. E os sinais que essa criança vão dar para essa mãe de que passou de uma amidalite simples, por exemplo, uma infecção de garganta mais simples? Primeiro, a gente tem que ver, essa criança está com dificuldade de abrir a boca, né? Ou seja, ela tem uma limitação na abertura da cavidade oral, ela está rejeitando os alimentos mais sólidos e preferindo os alimentos líquidos, né? Um pastoso, às vezes, por exemplo. E às vezes a criança nega tudo, ela não está conseguindo nem engolir a própria saliva. Então ela fica mais amuadinha, né? Rejeitando os alimentos, então é preciso ficar atento, né? Aos sinais, né? Para você poder ser eficaz nessa abordagem. E a gente passa dessa fase da infância, às vezes, com muitas infecções, né? Infecções de repetição, né? Pela via aérea. E esse germe, ele tem uma predileção pelo sistema cardiovascular, né? Causando aí as cardites, né? As alterações cardiológicas, né? Que vão se manifestar na idade adulta. Então, nós temos um problema que começa simplesmente lá com uma infecção de garganta, 2, 3, às vezes não é tratada de forma adequada, no tempo correto, com o antibiótico correto, né? Muitas vezes você consegue segurar essa bomba aí, né, por um tempo, mas na vida adulta você pode ter manifestações dessa doença, né? Então, as alterações cardiovasculares, né, cardíacas, na verdade, dessa doença, são alterações já numa linha final, né, da evolução desse patógeno. Então, são problemas que muitas vezes nós vamos tratar com cirurgia cardíaca, né? Então, as doenças reumáticas, os problemas cardíacos de uma infecção de garganta na infância, pode resultar na vida adulta em troca de uma válvula do coração, né? Então, veja bem, e poderia ter sido resolvido lá na pediatria, né, no início dessa cascata toda, né? Uma coisa que a gente vê de dificuldade também, quando você tem o diagnóstico, né? Às vezes você até diagnosticou que o paciente tem uma alteração na válvula e necessita do tratamento ao longo da vida. E dependendo do momento da vida que ele tiver esse diagnóstico de alteração na válvula, o uso do antibiótico intramuscular, né? E aí vem a penicilina, nossa amiga, nesse caso, uma aliada, né? Para poder fazer essa prevenção, tratar, né? Então, isso é um tratamento ao longo dos anos, é um tratamento difícil de ser feito, né? Porque o paciente tem que ter a regularidade de 21 em 21 dias, tá ali recebendo tratamento por longos períodos da vida dele, né? Então, acho que isso é uma questão que vale a pena a gente falar. É muito a realidade nossa aqui no Brasil, a febre reumática, né?
e a doença causada por esse mal, aí, que vai se manifestar aí provavelmente após os 24, né, na terceira década de vida até, ou até mais adiante, depende aí da evolução de cada um. Muito bom, acho que é importante a gente falar sobre essas questões, e a doutora Dandara trouxe para nós aqui uma outra doença que tem nos rodeado, né, doutora Dandara? Verdade, fala um pouquinho da escarlatina. É uma doença que estava um pouco esquecida pra gente pediatra, mas voltou com tudo esse ano. A gente estava conversando, perdeu um pouco a sazonalidade das doenças, né, que cada doença tem um período do ano específico. Uma doença que voltou com tudo pra gente que é pediatra é a escarlatina. Ela faz parte de um grupo de doenças que a gente chama de doença exantemática. O que seria isso? São doenças que pintam o corpo, a grosso modo. Geralmente tem uma evolução com um quadro de febre e a criança começa a pintar. Na grande maioria dos casos começa pelo tronco e esse exantema vai progredindo. Esse exantema tem uma característica de ser caracachento, como se fosse assim. Você passa a mão, você sente uma descamação ali, uma textura. Como se fosse uma lixa, né? Exatamente isso. E aí evolui com a dor de garganta, que é bem característica, e uma característica assim muito peculiar da escarlatina. Não é patognomônico, mas fala muito a favor. É a língua de morango. É literalmente igual um moranguinho. Então isso chama muita atenção. Aquela língua vermelha, né? É, tipo com os carocinhos, assim. As papilas estão como se fossem mais edemaciadas. Tem gente que fala framboesa também, né? Exatamente. Então assim, e o tratamento segue a mesma linha que a gente está falando, da dor de garganta, da amidalite, né? Então é importante identificar. Penicilina. Exatamente, a penicilina. E tem que tratar também porque a gente vai, né, ter também aqui na ponta as alterações cardiovasculares. Então, assim, a gente precisa identificar. Eu não tinha ainda essa impressão desse momento, da volta da escarlatina. Isso é uma coisa que você trouxe hoje aqui para mim. Eu vou ficar atenta aí para... Você vai sentir, vamos dizer vou assim, porque a sentir gente lá tá na ponta. pegando mesmo, a incidência aumentou demais nesse período, não sei se você chegou a ver. Eu peguei sim, uma criança bem vermelhinha, roxinho todo vermelhinho, aí quando você olha ao redor da boca, a boca tá branquinha. É um outro sinal, que a gente chama de palidez, né, ao redor da boca, palidez perioral, que é o sinal difilatório. Isso aí. A gente pega também. Pega, são os sinais, né? Isso aí. Então, a gente tá falando de doenças aqui que até então, assim, claro, a febre reumática, né, a gente vai ter que lançar a mão ali de alguns exames também, lá na ponta, né, de exames diagnósticos. A gente tem um arsenal, né, ferramentas para fazer diagnóstico, né, nessas doenças. Então, tanto exames de sangue, você vai ver lá o início, o princípio da infecção, né, então além da clínica, né, são exames simples, né, que o pediatra vai pedir, então você consegue identificar a gravidade dessa infecção ali no início, até se precisa, né, de um suporte maior, se você passa do consultório para uma indicação de uma internação, por exemplo, não é? Então a gente tem um arsenal que a gente tem que lançar mão também, né? Então, falando um pouquinho dessas ferramentas que a gente tem hoje para diagnóstico dessas doenças, quais são os exames que a doutora Dandara mais usa hoje ali no seu dia a dia no consultório? Então, chegando para esse exame secundário, basicamente hoje da pediatria, como diagnóstico de primeira linha, o raio-x de tórax pra gente é assim, é um supra-sumo, ajuda muito em diagnóstico diferencial, principalmente em criança pequena, que a queixa às vezes não é tão exuberante. Pra gente fazer diagnóstico da tal da bronquiolite, que muita gente fala, a própria pneumonia, e o exame de sangue simples. O exame de sangue simples também é uma coisa que a gente usa muito. O próprio hemograma, marcadores secundários de inflamação, os exames gerais, além de servir para diagnóstico, auxiliam muito também no segmento clínico dessa criança. Essa criança, ela está evoluindo do jeito que eu espero. Então, não só para um diagnóstico inicial, mas para afastar a gravidade. Eu penso que o exame secundário para a gente que é pediatra fica muito centrado nessa parte aí. Segmento clínico do nosso paciente, segurança de segmento clínico. E aí a gente tem que ter essa avaliação inicial do pediatra, né? Que quando você progride para os exames, né? Existem exames que são de rotina, existem os exames para identificação de um problema pontual, né? Ali no consultório. Então, hemograma, raio-x são os exames que a gente lança a mão na rotina no consultório da pediatria.
né? Então, você não vai irradiar, por exemplo, a paciente com... Muitas vezes tem aquela demanda pelo exame, igual a gente falou no primeiro bloco, de ver um resultado de exame. E, às vezes, é só a avaliação inicial com um exame simples, né? Você já consegue chegar a uma conclusão em relação à evolução desse paciente. Bom, quando que o otorrino e o pediatra se conversam mais nessa relação? Quando que o pediatra pede mais essa avaliação do otorrino? Eu penso assim, como a Mariana falou, muito bem colocado, a gente é a linha de frente. Então acaba que chega pra gente. Agora, qualquer comportamento atípico daquela patologia, é necessário uma avaliação do especialista. Então, assim, uma otite. Foi uma otite que é uma infecção de garganta simples. Resolvemos. Nossa, daqui a 2 semanas outra otite. Nossa, parece que está saindo, escorrendo um pus diferente. Então, assim, esse trabalho conjunto multidisciplinar, qualquer doença que fuja do padrão típico ou da idade correspondente que aquela doença é mais esperada, a visão do especialista se faz, assim, fundamental. E aí, doutora Mariana está lá na ponta, né? Para nos dar esse suporte. Ainda bem. Eu acho que assim, quando a gente pede uma avaliação do especialista, a gente ganha, porque a gente acaba aprendendo com o especialista, mas quem mais é beneficiado é o paciente. Então, nunca segurar, não vamos assim dizer, essa bomba é só para você. Vamos dividir as responsabilidades, vamos aprender com o colega. Tem tanta patologia tanta doença dentro do otorrino, que é importante, às vezes, o olhar do pneumo, o olhar do pediatra, o olhar do cardiologista. Às vezes, a gente está com alguma doença oncológica, né? Algum câncer diferente. A gente precisa de uma avaliação do oncologista. Vamos pedir lá a avaliação do cirurgião de cabeça e pescoço. Eu acho que a gente ganha, né? Porque o paciente ganha muito mais, o paciente ganha muito mais, porque às vezes a gente está na nossa rotina do dia a dia e a gente foca muito na nossa especialidade e, por vez ou outra, a gente acaba esquecendo um pouco segmento, o segmento. Então, eu acho que sempre é muito importante para a gente ganhar conhecimento, mas também para o paciente ganhar um melhor tratamento. Exatamente. Essa questão da otite, o ouvido, acho que é uma coisa que incomoda, né? Incomoda. Quem nunca teve uma infecção de ouvido, né? Ou nunca entrou algo no ouvido, né? E o ouvido, assim, antigamente, né? A gente tinha uma mania de colocar coisas no ouvido, né? Óleo quente, álcool quente, umas coisas assim, meio diferentes, doutora Mariana. O ouvido em si é algo muito delicado, né? Então, essas substâncias diferentes aí no ouvido podem prejudicar a audição. E a temperatura também, né? Exato. Tinha-se muito costume, né, de óleo quente, álcool no ouvido, mas vale aqui deixar registrado que não precisa pôr nada no ouvido, tá? A gente não sabe se esse paciente tem ou não uma perfuração lá do tímpano, e vale ressaltar que a nossa orelha, ela tá num lugar estratégico. Em cima dela a gente tem o crânio. Na frente dela, quase mais lá interior, a gente tem a garganta. Então, peraí, não vamos enfiar nada. Sem contar que ela é responsável pela nossa audição. Então, a gente tem que valorizar. Não vamos pôr nada, se está com alguma alteração diferente, vamos passar pela avaliação do otorrino. Se está vazando alguma coisa, está vazando o quê? Está vazando pus, está vazando sangue. Entrou o quê aí? Entrou um corpo estranho? Foi um inseto? Não foi? Não vamos mexer, colega, né? Vamos esperar o especialista, porque às vezes quanto mais a gente mexe, pior fica. As lavagens de ouvido, né? Que a gente via muito no pronto-socorro antigamente, né? A lavagem otológica ali no pronto-socorro. Muita queixa de, não tô ouvindo porque tem cera no meu ouvido. Eu vou lá no pronto-socorro para fazer uma lavagem. Hoje em dia a gente já não vê essas coisas, né? Eu acho que isso reduziu, assim. Sim, ficou mais na mão do especialista. Mais na mão do especialista. E assim, é importante que fique, tá? Porque, como eu disse, a gente tem os aparelhos específicos, a gente tem a iluminação específica. Já peguei caso de paciente que fez uma lavagem de forma errada, usava S, né, o remédio que afinava o sangue, então ele chegou para mim com o ouvido todo sangrando, e eu falei assim, podia ter aguardado a avaliação, existem, né? riscos nessa lavagem. Exatamente. Parece um procedimento simples, né? Mas ele tem risco de infecção,
risco de perfuração do tímpano, risco de sangramento. Então, assim, às vezes algo tão banal deve ser valorizado também. Não é. Eu acho que é extremamente importante que isso fique na mão do especialista. Eu nunca entendi muito bem essa questão ficar no pronto-socorro, assim, né? Você tem formas de identificar no pronto-socorro, de passar uma primeira medicação ali, mas é uma coisa que não é uma doença aguda que vai muitas vezes demandar de uma lavagem de urgência no pronto-socorro. Isso aí. Não é isso? É algo que a gente dá para fazer com tranquilidade, no consultório, né? Se a cera tiver difícil de ser tirada, vale a pena a gente falar para o paciente, eu vou usar aqui um remedinho para amolecer, porque tirar a cera também, quando ela está endurecida, pode machucar. O especialista também não vai fazer isso, né? Exatamente. De tirar essa cera ali na marra, né? E existem algumas coisas que aliviam os sintomas de uma dor de ouvido, coisas simples que a mãe pode estar fazendo em casa para aliviar no primeiro momento, até chegar no atendimento do pediatra ou do otorrino? Sim, existe sim. A gente pode orientar essa mãe a usar os remedinhos de dor, né, que ela já está acostumada. Ela costuma usar o quê? Uma dipirona, um paracetamol, um ibuprofeno. Outra coisa que eu também gosto de pontuar muito faz uma compressinha quente, pega uma fraldinha, passa o ferro, um paninho quente e só aproxima assim, se for uma dor muito intensa, que a criança está irritada, não está aguentando, até que o especialista possa examiná-la, até que o pediatra possa acessá-la. A temperatura, o calorzinho ali, ele alivia, dá um conforto, né? Ajuda, além de recrutar ali, né? Ajuda sim, mas não precisa pingar nada dentro do ouvido sem indicação médica. Por favor. E nem futucar o ouvido, né? Exatamente. A gente tem aí as hastes flexíveis, né? Que são, na sua maioria, usadas às vezes de forma indevida, né? Exato, não precisa usar haste flexível. O nosso ouvido, ele é autolimpante. A gente não precisa tirar de nada lá dentro, a não ser que esteja causando algum desconforto no paciente. Está com dificuldade de ouvir, tá com a sensação de pressão no ouvido, né? Aquele abafamento no ouvido, tô com a sensação de ouvido entupido. Aí procura o médico, veja se de fato é uma cera, se não é, se é alguma outra questão. A indicação ali da limpeza do ouvido é mesmo da parte externa, né? Então, para isso que existe aquela anatomia, né, da haste, que é para você poder acessar a parte externa do ouvido, limpar, fazer uma higienização adequada. Né, mas não introduzir no ouvido, né, doutora Mariana? Exatamente. Isso aí deve se evitar. Evitar. Né? E é algo que a gente vê com frequência, talvez lá no pronto-socorro, não é? Muito, e aí geralmente é assim, eu esqueci a haste flexível, doutora, pelo amor de Deus, ele enfiou tudo no ouvido. E aí é que acontece o acidente. Então o ideal é primeiro não ter, né, Mariana? Não ter, exato. Nossa, primeiro não ter. Ali. Então, se tiver, guarde num lugar seguro, porque as crianças, eu costumo dizer que inventam, né? Elas gostam. Então, não deixar aquilo no acesso, por favor. Muito bem. Vamos para o nossa segunda pausa aqui. Voltamos para o último bloco desse papo. Até daqui a pouquinho. Essa pergunta. Voltamos com o nosso último bloco aqui no nosso bate-papo das 6, hoje aqui com a doutora Mariana Tarifa e com a doutora Dandara Porto. Nós estávamos aqui conversando um pouquinho no intervalo sobre um problema que é um dilema aí, né, para o pai e para a mãe, que é descobrir o que tem no nariz ou no ouvido, o que aquela criança engoliu, corpo estranho. Né? Eu acho que isso aí é algo que a gente tem que falar e até alertar, né? Quanto a essa ocorrência que é frequente, né? Criança pequena, objetos pequenos. Fala um pouquinho pra gente, doutora Dandara, como é que é a sua experiência com corpos estranhos aí? Acho bem pertinente essa colocação, até para vigilância, porque agora no verão acaba que tem férias escolares. Essas crianças estão mais em casa, brincando, às vezes não estão naquele olhar frequente dos pais, e é onde os acidentes acontecem com maior frequência. Então, assim, porque tem vários locais que a criança pode introduzir o corpo estranho. Vamos começar pela broncoaspiração, que é botar na boquinha e engolir.
muitas vezes não vai para a barriga da criança, vai para a parte pulmonar. E aí o que eu gosto de falar? A queixa principal que chega no pronto-socorro é uma falta de ar súbita, um desconforto respiratório súbito. Essa criança não tem febre, essa criança estava brincando, estava bem, e subitamente a mãe olha para ela e ela começa a ficar desconfortável. Faz esforço para respirar, as mães queixam muito que afunda na barriguinha, afunda a costela, afunda nessa região do pescoço, que é a fúrcula que a gente chama, e aí vai no pronto-socorro. Então, esse caso, a primeira hipótese é corpo estranho. E aí a gente consegue confirmar isso através do raio-x, um exame bem simples. A gente consegue, e aí tendo a necessidade, a gente lança a mão do otorrino para fazer esse auxílio para a retirada do corpo estranho, né, Mariana? Isso aí. É importante falar que se tiver ali na região da garganta, na região da laringe, é o otorrino mesmo, você chamou adequadamente. Porém, se passou para baixo, né, da prega vocal ali, a gente já precisa chamar o cirurgião torácico, porque já é necessário, né, fazer o exame um pouquinho mais para baixo, a chamada broncoscopia. Então já deixou um pouquinho de ser da otorrino e passou a ser do cirurgião torácico. Mas se tiver um pouquinho mais acima, a gente consegue sim retirar com sucesso. Com sucesso. Às vezes a gente tem ali a curiosidade da criança, né? Então vem essa parte da segurança dentro de casa, né, doutora Dandara? Verdade, assim, principalmente no período de férias escolares, é o principal período que a gente pega acidentes. E acidentes de uma forma geral. Não só broncoaspiração, mas afogamento por causa de praia, piscina, atropelamento, trauma por causa de queda. Então nada melhor do que a prevenção. Acho que é muito importante, independente do assunto que se fala, é prevenção de acidente. Muito mais do que tratar é prevenir que ocorra. E a gente tem, sempre que você vai comprar um brinquedo, você tem ali, né? Olha, isso é indicado. É importante seguir essas indicações na hora de comprar um brinquedo para criança. Claro, porque cada faixa etária tem uma particularidade. Crianças pequenas, principalmente aquelas na primeira infância, até os 2 anos de idade, tem aquele costume de colocar tudo na boca. Então, brinquedos com peças pequenas se tornam verdadeiras armadilhas. Então, é muito importante ficar de olho nisso, a faixa etária indicada para cada brinquedo. Então, isso é fundamental. E para identificar esse problema, né, né, a gente ter uma abordagem eficaz, rápida, porque muitas vezes você tem corpo estranho pequenininho, ali uma pecinha de um brinquedinho, mas você pode ter, por exemplo, uma moeda, uma coisa que pode impactar ali, trazer uma repercussão maior, né? E aí que é dramático, né? Então, assim, existem manobras, formas do pai, da mãe ou de quem está ali no primeiro momento a dar essa assistência inicial em casa ainda, né? Porque você liga para o SAMU, eles já vão te orientando, né? Liga para a emergência, eles te orientam algumas manobras até chegar a assistência no local. É verdade, dependendo da idade, as manobras de desengasgo hoje em dia muito bem disseminado, né? Crianças pequenas orienta-se botar de bruços na palma da mão, e aí a mão segura no pescoço da criança e a sua parte distal da sua mão fica nessa região abaixo do externo, como se fosse a popular boca do estômago. E aí ali você faz uma pressão na criança, cerca de 3 vezes, para poder pressionar e ir para a parte superior. Sem machucar, né? Delicadamente, porque é um bebê, né? É uma criança pequena. Depois você vira e pode repetir o procedimento. Agora na barriguinha da criança. E sempre olhar a cavidade oral, é uma coisa que a gente sempre pede. Nas crianças maiores, usa-se ficar na parte posterior da criança, atrás da criança, fechar a mão, né? E literalmente na boca do estômago mesmo, fazer uma pressão, sempre com bom senso, com a força que você vai empregar, né? Porque se trata de uma criança. Então são manobras bem usuais que podem salvar a vida da criança naquele momento. E que o próprio serviço de emergência vai orientando, né? Já, eles vão Olha, você vai passo pegar a a criança, você vai botar numa posição X, vai fazer o procedimento, mas importante que a gente, hoje tem internet, né? Que a gente tem, quem tem filho pequeno, tem essa curiosidade de conhecer, né? De ver essas manobras de forma visual ali na internet, para que
num primeiro momento, já consiga dar esse atendimento em casa, né? Às vezes resolve o problema. Claro, com certeza. A primeira assistência é sempre da mãe, do pai, daquelas pessoas que estão ao redor. Então, manobras de salvamento imediatas, todos nós temos que saber, independente de ser médico ou não. Nós deveríamos ter, né? Essa cultura aí de ter o treinamento de pessoas, vamos falar comuns, né? Pessoas que não estão na área da saúde, né? Tanto para o caso do afogamento, por exemplo, também, você poder, né, dar uma assistência adequada, identificar. Então, assim, nós estamos falando de tratar de forma eficaz problemas, né, que a gente identifica. Num primeiro momento, nós estamos falando aqui de uma medicina mais avançada, né, que é o nosso foco aqui. Mas você estando num lugar público, você pode ter pessoas, né, que apresentam um mal súbito e precisa aí dessa assistência que qualquer pessoa pode dar, né, uma massagem cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. Tudo, claro, se você consegue identificar. Então, a gente fala aqui nesse primeiro momento sobre identificar problemas para tratar. Isso aqui é uma coisa que vai acontecer numa via pública, ou numa praia, ou numa piscina, ou dentro de casa, né? A gente tem, ou no restaurante, né? A gente tem que estar familiarizado e saber que isso é possível acontecer. Quando você sabe que é possível, você está preparado ali para isso, né? Verdade. Olha, eu queria agradecer muito a presença de vocês, tá? Dandara, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, aprender um pouco mais, conversar um pouco mais, eu que agradeço. Doutora Dandara faz os atendimentos aqui em Linhares, né? Doutora tem o consultório, tá nos hospitais. Isso. Rio Doce e Linhares Medical Center. Doutora Mariana Tarifa, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estrear aqui no Bate-Papo das 6, ao lado dessas profissionais tão competentes, brilhantes. É um prazer. A doutora Mariana também está aqui com a gente em Linhares, no consultório, né? Tem o consultório dela. E nos hospitais também, no Rio Doce e no Linhares Medical Center. Eu agradeço a vocês que estão em casa, nos acompanhando pela TV aberta, no canal 16.1 ou pela Sky, no 316.1. A você que está no YouTube ou na rádio. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E nós ficamos por aqui. Até um próximo Bate-Papo das 6. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A tecnologia da RDR, Rio Doce Radiologia, agora está no LMC Hospital com uma estrutura moderna e acessível. Equipe médica e profissionais capacitados oferecem o melhor em prevenção e diagnóstico por imagem. Na unidade instalada no LMC Hospital, você realiza exames de ultrassom, tomografia computadorizada, angiotomografia coronariana e raio-x. Aqui, o nosso foco é você. RDR e LMC Hospital, juntos para cuidar da sua saúde. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.